Fiz a faculdade, formei, tirei o número da OAB. Você fez a OAB Fiz também? OAB, E publicidade você abandonou? E publicidade eu deixei lá, né? Sabe, uma Acho coisa... que você pensou assim, isso eu já sei. Exatamente. Você já sabe tem um jornal, o maior jornal da região. E muitos professores que estavam lá na faculdade, eu era chefe deles. Então eu falava, eu até brincava pra eles, eu falava, escuta, eu vou aprender aqui, né? A gente trabalhava junto. E muitos deles tinham agência de publicidade também. Cara, que legal! E o meu negócio lá na época do diário, que era vender publicidade, eu tinha que ir até as agências de propaganda e publicidade que tinha na região em São Paulo. Então eu ia lá para vender anúncio e era o meu professor que estava lá. Eu ia vender anúncio para ele, né? Porque era o trabalho dele, ele trabalhava na publicidade. Não, você não tinha que aprender na área de mídia, mais, planejamento. Né? Então eu estava lá conversando com ele, Você tinha a área inteira disso. Aí depois ele ia me dar aula, ia me explicar o que a gente conversou lá antes, ia me dar uma prova daquilo lá que eu já sabia. Ele sabia que eu sabia, né? Seja muito bem-vindo mais uma vez à Fábrica de Seus, no programa Empreendedorismo na Prática. Você que é o nosso empreendedor desse Brasil incrível que está aqui visitando a gente pela primeira vez. Eu tenho a honra de me apresentar para você agora e falar assim, meu nome é Gleice Feltran, que fundei aqui essa fábrica linda e que traz essas pessoas aqui, ó, pra falar com a gente. Olha aqui, ó, Billy, já começa rindo. Obrigado. Ó, eu vou apresentar o Evanson, só que assim, eu preciso entrar numa história um pouco mais emocional. Emocional. Toca música. Gente, a gente tá brincando, né? Pra quem já acompanha nossos programas aqui, já sabe que a gente é assim, a gente brinca, a gente já chega falando que tem Descontraído. Descontraído. Só que assim... A minha mamãe já é falecida há muitos anos e é claro que esse podcast ia começar com essa história. Não tem como não começar com essa história. É verdade, né? Não tem como não começar com essa história. Mas o Evanson, gente, ele é um baita de um empresário. Por isso que eu fiz questão, né, de trazê-lo aqui pra contar a história dele pra vocês. Mas o Evanson era o chefe da minha mãe, gente. Verdade, né? É verdade. Eu sofria. Há quantos anos, Evanson? Nossa, a gente trabalhou junto anos. Pode falar até décadas, se não for mais. Pois é, mas era muito criancinha, assim, gente. Minha mãe era operadora de telemarketing do jornal Diário do Grande ABC, aqui de Santo André, né? Do Grande ABC, literalmente. Exatamente, Grande ABC. Uma das marcas mais incríveis e famosas que tinha na época aqui de jornal. Ela era uma grande defensora, ela amava trabalhar no Diário. E o Evanson era chefe dela. E olha que história linda. Minha mãe falava desse chefe pra cima e pra baixo, que ele era muito bom, que ele era o melhor chefe que existia. Olha só, e eu ficava pensando assim, nossa, que legal. Imagina, né, o chefe dela deve ser muito, muito, muito legal. Olha, né, desde criancinha, assim. E aí, conforme eu fui crescendo, fui virando adolescente, às vezes a gente se esbarrava nos botecos da vida. Exatamente. Boteco Maria, que tem aqui na ABC, quem conhece. Com a sua mãe e com a sua avó. Com a minha mãe e com a minha avó. Aí minha mãe dava um abração no Evanson, já aposentava, tomava uma e falava, ai, olha, filho, o Evanson. Eu comecei a empreender. E aí, a minha mãe falava assim, você tem que falar com o Evanson vai te ajudar a ter todas as empresas que você quiser na vida. Conclusão, este homem acabou virando conselheiro da minha antiga empresa e como ele brinca, eu acabei virando chefe dele. Exatamente. Seja muito bem-vindo! Obrigado. Obrigado a oportunidade de estar aqui, né, Gleice? Que delícia! Seja bom demais. Muito bem-vindo, viu? E obrigado essa introdução aí que você fez aí, que é legal. E você esqueceu de falar do seu irmão, que a gente trabalhou junto também, gente, que ele fica na técnica só lá. Pra não ficar muito grande esse podcast, né? Cleiton tá ali dentro com a gente, né? O Clay hoje que... Na verdade, o Clay que montou todo esse estúdio lindo aqui da Fábrica de Seus. Cleiton é meu irmão, tá aqui como nosso diretor de produção, né? Tem uma marca incrível também, quem quiser aí segue lá, Brasil UFO, de trabalhar com ufologia, é bem legal. Mas o Clay também foi funcionário do Evanson. Trabalhamos junto.
Sensacional, ele Everson, trabalha pra caramba. Mas isso é empreendedorismo na prática mesmo, né? Pra gente ver, pra gente mostrar pro nosso país como que funciona o empreendedorismo, como que o networking, os relacionamentos abrem cada vez mais portas pra gente, né? Com certeza. Acho que isso daí, Gleice, pelo jeito a gente já começou, né? É fundamental. É fundamental. É fundamental. E você é o cara que mais me ensina sobre relacionamento. Tem que ter. Porque quando tudo quanto é canto. Não, quando a gente passeia aqui pelo ABC, assim, ó, Everson, vamos almoçar, Everson, não sei o quê, ele vai comigo, né? Não dá 10 segundos esse homem não fala com alguém. Oi, tudo bem? Oi, tudo bem? Oi, tudo bem? Parece prefeito da cidade, entendeu? Não, nem... Gente, eu tenho a honra de apresentar pra vocês o Everson Dotto. Ele vem da família Dotto, né? Os fundadores do Diário do Grande ABC, realmente aqui do ABC, quem conhece. Atualmente, ele tem uma marca que é de equipamentos para cozinhas industriais. Isso. Então, ele vende todos os equipamentos aqui. Até não é só para o ABC não, né? Não, pro Brasil inteiro. Pro Brasil inteiro. O nome da empresa dele é Local Service. Atualmente, ele tá com mais de 10 funcionários. São quantos hoje? Não, hoje a gente tá com 32. Meu Deus, gente, é muito mais que 10. 32 funcionários. Acima de 5 anos na Local Service. Não, acho que tá 10 anos. Local Service. É que nesse período aí você vai falar do empreendedor, né? Eu tava lá trabalhando e tudo mais. Eu tinha acabado de comprar a Local Service, mais ou menos. Eu tava lá trabalhando. Há 10 anos. Mais ou menos 10 anos. Aí eu tinha um convênio, assim, porque eu alugo muito, tenho a fábrica, eu alugo muito equipamento. E tem uma outra empresa aqui de São Bernardo que, quando não tinha equipamento, alugava de mim para alugar para os clientes dela. Aí ele decidiu vender. E perguntou se eu queria comprar. Você falou, por que não? Exatamente. Mas eu não tinha dinheiro para comprar, porque eu tinha acabado de comprar uma fábrica, né? Tinha uma fábrica mesmo. Mas por que eu comprei? Aí é que vem o negócio do empreendedor. Se eu não compro e me arrisco, outro ia comprar. Esse outro que ia comprar... Ué, mas você quer comprar aqui minhas empresas, né, gente? Vamos oferecer já. É verdade. Ele podia ser um furo na água, como podia ser uma pessoa sensacional, e eu podia ter fechado pela concorrência. Perfeito. Porque ele podia ser uma pessoa sensacional no mesmo segmento que eu já conhecia outros. Você já matou seu concorrente? Já matei, teoricamente, a hora que eu não deixei nem crescer um concorrente. Eu fui lá, engoli a outra empresa, fiz um negócio com ele, consegui acertar, pagar e tudo mais. Então, aí que foi nessa outra empresa. Por isso que tem esse daí que tem 7 anos mais ou menos essa empresa. Perfeito, né? Então, perfeito. Toda essa uma empresa e depois a outra, assim. Perfeito. Mas foi uma decisão estratégica, né? De risco também, né? Que é o que você falou, negócio do empresário. Você, aqui, ó, fábrica de CEO, você vai ser um empreendedor. Você de vez em quando você tem que dar umas arriscadas ousar, assim, né? E ousar. Porque podia vir uma pessoa que podia revolucionar o mercado e eu podia fechar até. Verdade, falia, aí já era. Exatamente. Aí aquilo que você tinha comprado ia perder. Ia perder tudo. Ou podia ser uma pessoa que não tivesse condição nenhuma e ia fechar. Perfeito. Mas eu não podia arriscar. A gente não pode... Empresário tem que arriscar para crescer. Perfeito. A gente não pode arriscar porque o outro vai ser ruim, dependendo do outro. Então, essa é uma coisa, você tem que confiar em você e arriscar, pensar, analisar, lógico. E a gente sente aquilo, né, Everson? Que é, tipo assim, tem que ser agora, né? A gente e era o momento, esse feeling, encaixou. Né? É isso mesmo. E, ó, gente, ele não tem essa coragem, digamos, do nada. O Everson basicamente nasceu já num berço de empreendedores, né? Então, desde o primeiro trabalho dele, ele já começou a empreender na família dele. Foi um sucesso em tudo que eles fizeram. Ele mandou aqui pra gente, ó, que já foram mais de 7 empresas abertas, 2 que ele comprou. Atualmente é o presidente da CISA, que é a Organização de Empreendedores, né? Empresários Associação Comercial e Industrial de Santo André. Associação Comercial e Industrial de Santo André. E hoje ele também é presidente da Ficar de Boa. Não, Ficar de Bem. Ficar de Bem. Eu que escrevi errado aqui, gente. Ficar de boa, vamos ficar de boa. É isso aí. Que é uma entidade assistencial. É ficar de bem para ficar de boa. Exatamente isso aí. Que essa entidade assistencial, nós temos 2 grandes trabalhos que nós realizamos lá. Que é o cuidar de criança e adolescente que sofre maus tratos, que é o trabalho tem que ser feito por uma coisa que é horrível, né? Perfeito. Mas a gente tem que ajudar as crianças. E o outro é fazer a gestão do restaurante Bom Prato, aqui do Grande ABC inteiro. Então, nós é que fazemos a gestão desse restaurante Bom Prato. Aí a entidade é grande. Muito legal. 370 colaboradores. Não, então atualmente você é o CEO da Local Service, presidente da CISA, presidente de Ficar do Bem. É isso aí. E onde sobra tempo para o Guarujá? Para curtir a vida, né? Onde
se sobra tempo? É aí que é a gestão do tempo, né? Muito bem! A gestão do tempo, é só isso, tem que pensar na gestão. Então, aqui hoje você não poderia estar aqui, mas eu falei, eu vou viajar, você vai viajar, por favor. Mas você tem, que é uma das coisas que a gente tem que tocar, né? E tem que fazer, que é a gestão do tempo. Porque senão hoje a gente não vive, né? Não vai, não, você não... Te engole, né? Se eu ficar lá na associação comercial, ela me engole. Verdade. De tanta Se ficar coisa. na CISA, me engole. Se ficar numa empresa, a me mesma engole. coisa. Então você tem que colocar parâmetros e colocar regras e acertar a gente. E cumprir, depende bastante de você. Se eu ficar quebrando galho, aqui. Apaga fogo. Aí não dá, né? Aí você tem que visitar cliente, você tem que ver cliente, você tem os problemas internos da empresa. Então você tem que trabalhar lá, que nem... Acontece coisa assim, que nem você fala, eu vou viajar, você vem antes. Então a gente organiza, que faz parte do negócio mesmo. Mas a básico do dia a dia, 90%, é organização. Perfeito. Organização de tempo. E prioridade, né, também. Evanson? Ô, gente, antes da gente começar o podcast aqui, foi muito legal. Porque já não começou? Palhaço. Antes da gente começar, a gente tava conversando e o Evanson comprou um apartamento no Guarujá, a gente tava falando de viagem. Aí olha ele fala assim, não, dá umas 3 horas da tarde, assim, na sexta-feira, eu já fico olhando pra ver se eu posso sair, entendeu? Pra pegar o carro e ir embora pro Guarujá. Organizar, né? Eu tenho que organizar. Eu só posso sair se tiver tudo certo, né? Tipo assim, ô chefe, posso sair? Quem é a chefe? A do financeiro. Qual que é o nome dela? A Sueli. Sueli, você é um anjo, Sueli. E aí eu falo... Aí, a Sueli te libera. A Sueli libera. E o Zé Luiz, que cuida da fábrica, e o Edivaldo, que ele cuida da área comercial. Fala, tá tudo bem, tá tudo tranquilo, eu posso escapar, Eles falam, alguma coisa? Chefe, pode ir embora, chefe. A gente libera, vou descontar do salário lá. Eles falam isso. Fala, né? Até tem que... Esse é o negócio do ambiente, né? Você tem que tratar. O pessoal tá lá, estão te ajudando e tudo mais. Que isso é uma coisa que eu falo para todo empresário, né? A gente tem que fazer tudo que puder, mas a gente tem que delegar. Tem que fazer, tem que deixar os outros fazerem. Com certeza. Né? Mas só que aí entra aquele negócio. Se eu for deixar alguém fazer, você tem que remunerar bem. Verdade. Começa aí. E aí, aquele negócio, né? Puxa, eu vou economizar aqui, mas eu vou fazer. Aí você passa a não ter vida. E a gente precisa viver. Né? Aí você tem lucro, mas não tem vida. Exatamente. E se você quer ter vida, você vai ter que diminuir o lucro. Exatamente. E no final você aumenta. Exato. No final você aumenta. Exato. Porque você põe gente boa para te ajudar. É verdade. Você tem mais tempo para pensar na estratégia e crescer o seu negócio. Porque, que nem eu falo assim, né? Eu cuido de uma... Que você falou no começo. Eu trabalhei sempre com comunicação. Eu vendia publicidade, basicamente. Tinha a gestão do negócio, que o jornal tinha lá o telemarketing, tinha que fazer, tinha que vender publicidade, não sei. Mas vender publicidade, você vende um anúncio no jornal, você está vendendo para quem compra lá uma expectativa de que um montão de gente vai ler aquele anúncio e vai na loja comprar. Então você vende uma expectativa de que vai ter um resultado. De que vai dar certo. Que vai dar certo. Então, eu vendia uma expectativa. Agora... Por isso que, ó... Tem que ter um papinho, né? Por isso que, ó... Tem que ter um papinho. Agora eu vendo, sabe o que eu vendo? Eu vendo assim, eu vendo uma mesa, eu vendo um fogão, uma geladeira. Vendo um freezer, uma geladeira. Sabe o que eu acho engraçado? Quando a gente sai pros bares, assim, restaurantes, aí o dono do restaurante fala, vem sobre a geladeira aqui. A geladeira. Você falou, tá bom, já vou fazer o pedido. É isso aí, tem que ir, né? Então, esse negócio, então você vê, mas... Eu vendia um negócio e trabalhava com um negócio que é 100% diferente do que eu faço hoje, né? Que eu vendia era na área de comunicação. Aí eu fui para a área de fábrica, né? É verdade. Mas a essência é a mesma coisa. Basicamente é gente, começa aí, que tudo é gente. E depois é o seguinte, por exemplo, no jornal, meu grande custo de matéria-prima era papel. Na minha empresa hoje é a Sinox. Ah, sim. No jornal, o grande custo era gente. Na empresa, é gente. Então, você tem duas coisas assim que são iguais em praticamente todo negócio que você vai... Desculpa, bater. Imagina. Em todo negócio que você vai tocar, que começa com gente. Verdade. Gente. Não, é qualquer coisa. Gente. Até IA agora, tudo. Né? É gente atrás da IA para poder... É tudo. Então, você tem que saber como é que funciona isso, né? E de ver como é que funciona, de tratar com gente, né? Que é a coisa mais difícil que existe, né? Saber escolher as pessoas que vão te ajudar, tratar bem, respeito e fazer as coisas. Porque isso daí, em qualquer segmento de negócio que você vai abrir, é imprescindível. Perfeito. E aí tem outro que vai dizer, eu vou comprar roupa. Então, eu vou ter gente
e roupa, o grande. E algodão, né? É isso aí. Então, e tem que economizar, né? Como é que é aquela história, assim? Gastar só o que tem, né? E como você vê, se você é um empreendedor, você vai montar, a primeira lição que você vai lá, se você por acaso for até o Sebrae, ele vai te falar 2 contas, uma da empresa e uma sua. Não mistura Não misture as coisas. E é isso mesmo que tem que fazer. Então, você tem que... São coisas básicas, né? Fora esse negócio do risco, do jeito e assim por diante. Evanson, como você foi aprendendo tudo isso? Muita coisa vendo, né? Os outros fazer, vendo que nem do meu pai, de fazer, de ver outros também. E tem um negócio que muita gente faz, mas a grande maioria não faz. Que é estudar, né? E ler, né? Você fez faculdade? Eu fiz faculdade, eu fiz depois o MBA. E você virou professor depois virei professor até, né? Então, eu fiz direito. Eu fiz publicidade, depois que não acabei. Eu fiz, um pouquinho antes de acabar, eu desisti. Porque aí, publicidade era muita várzea, né? Você é um cara mais sério, aí você foi fazer direito. Aí eu fui fazer direito, né? Fazer faculdade de direito. Aí eu fiz a faculdade inteira. Eu fiz a faculdade, formei, tirei o número da OAB. Você fez a OAB também? E publicidade você abandonou? E publicidade eu deixei lá, né? Sabe, uma Acho coisa... que você pensou assim, isso eu já sei. Exatamente. Você já sabe tem um jornal, o maior jornal da região. E muitos professores que estavam lá na faculdade, eu era chefe deles. Então eu falava, eu até brincava pra eles, eu falava, escuta, eu vou aprender aqui, né? A gente trabalhava junto, e muitos deles tinham agência de publicidade também. Cara, que legal! E o meu negócio lá na época do diário, que era vender publicidade, eu tinha que ir até as agências de propaganda e publicidade que tinha na região em São Paulo. Então eu ia lá para vender anúncio e era o meu professor que estava lá. Eu ia vender anúncio para ele, né? Porque era o trabalho dele, ele trabalhava na publicidade. Não, você não tinha que aprender na área de mídia, mais, planejamento. Né? Então eu estava lá conversando com ele, Você tinha a área inteira disso. Aí depois ele ia me dar aula, ia me explicar o que a gente conversou lá antes, ia me dar uma prova daquilo lá que eu já sabia, ele sabia que eu sabia, né? Então, aí eu fui fazer pós-graduação de publicidade também. Ah, tá. Então você fez publicidade e abandonou. Fez direito, tirou a B e foi fazer pós-graduação de publicidade. Aí eu fui fazer pós-graduação de publicidade. Aí eu cheguei lá, eu tava tendo aula com um professor que a gente contratou depois para trabalhar pra gente. Ele era coordenador do curso. Aí eu falava para ele, eu falava assim, professor, e agora, né? Eu falei, você não precisa nem acabar lá, né? Você tá fazendo por estar fazendo, né? Porque você não precisa acabar lá. Era o que eu precisava, não fiz. Não fez também. Aí parei assim, mais da metade eu parei. Mas virou advogado. Advogado. Aí depois eu fui fazer, aí que é aquele negócio do foco, né? Eu fui um dia convidado para fazer uma palestra lá numa faculdade. Aí eu tava lá, fiz a palestra e tudo mais. Aí o professor chegou e falou assim, pô, você podia dar aula, né? Aí eu cheguei para ele e falei assim, mas como é que é esse negócio de dar aula? Ele falou, você precisa fazer uma outra faculdade, não sei o que, sei lá. E explicou como é que é. Aí eu fiquei com isso na cabeça, né? Eu falei assim, deve ser legal isso aí mesmo, né? Aí eu fui estudar. Aí que eu fiz o MBA. Eu fiz o MBA aqui na GV. Aí eu fiz o MBA, estudei, fiz tudo direitinho, passei de ano, recebi meu diplominha. Tinha algum professor-chefe? Não tinha, não, eram outras pessoas. Né? Aí você teve que ficar como aluno mesmo. Eu tive que ficar como aluno, né? Aí fiz o trabalho de conclusão de curso, né? E esse trabalho de conclusão de curso, eu fiz de uma empresa que eu ia abrir. Eu ia abrir uma empresa. Então você já usou o TCC? Já usei o TCC para fazer todo o trabalho de financeiro, marketing, tudo que está no TCC, né? Mas eu desisti de abrir esse trabalho porque era uma franquia e a pessoa da franquia, a gente no final, bem no comecinho, a gente não se entendeu direito em algumas coisas, então eu desisti de montar isso daí. Você só fez o TCC? Mas o TCC eu segui. E continuamos a fazer, o meu grupo lá, nós continuamos a fazer. Fizemos trabalho, tiramos nota boa e tudo mais. E esse trabalho do TCC, aqui para a GV, aqui de Santo André, ele foi eleito um dos melhores trabalhos e saiu publicado no livro. Olha só. No livro dos melhores trabalhos do ano, que saiu lá do nosso grupo. Que legal. Foi bem legal isso daí, né? Aí depois formei lá, tudo mais, lá, assinei o livro, né? Assinei o livro lá e tudo mais. Aí depois de um tempo, aí eu falei para eles, escuta, me falaram lá atrás, né, esse negócio de dar aula, não sei o que, eu fiz o curso aqui, então eu tô à disposição, se vocês um dia precisarem. Aí eles me chamaram aqui
para dar aula na pós-graduação. Olha só. De empreendedorismo. Olha só, empreendedorismo e inovação e também de economia. Então, mas para pós-graduação. Legal. Então eu dei aula. E agora, depois veio a pandemia, aí eu parei de dar aula por causa desse negócio do online, né? Você dá aula online... É ruim, é diferente. É um outro tipo de negócio. E não é um negócio, eu dava aula porque eu queria, né? Gostar de falar. Você gosta de povo, de falar gente, das pessoas, né? E tudo mais. Então, aí eu peguei e falei, não, tem o pessoal que trabalha nisso, né? E precisa disso. Falei, então me tira disso. Aí deixa o pessoal que precisa e tudo mais. Aí eu abandonei esse negócio. Mas outro dia eu fui dar uma palestra aqui na faculdade, na Estácia, também de empresa. Aí eu contei dessas empresas que eu tive aí, né? Porque tudo é empresa, né? Então eu falei assim, tem empresas que a gente abre e não dá certo. Tem várias, né? A gente não pode ter esse medo. Pois é, porque são 7 aqui. Então. Essas 7, o diário tá nela? Não. Caramba! Nenhuma. Era tudo trabalho separado que eu fazia e eu tocava, né? Mas aí você entrou no diário com quantos anos? Entrei com 18 anos, 10, 17. né? Meu pai foi pra trabalhar lá com 10. Eu já ia lá quando era pequeno, né? Mas para trabalhar mesmo, com 17, 18 anos, e que eu peguei firme mesmo, eu ia lá, trabalhava todo dia, aprendia e tudo mais, mas começou a ter mais responsabilidade quando eu tava com 20, perto disso. E daí você pegou a área já. E daí eu já tava mais ligado na gerência da área, tudo mais, mas eu trabalhei em todos os departamentos do jornal. Como um jovem aprendiz. Mais ou menos, é isso aí. Legal. Passava em tudo quanto é canto. Lá, Seu pai não te deu já um cargo alto, né? E lá no jornal tem sócio, né? Então, eu trabalhei eu tinha os outros sócios que eram meu chefe. Pra não ter conflito de interesse. Porque daí eu tinha que, se a minha ideia era boa, alguma coisa, eu tinha que negociar a ideia com o meu chefe. Quem era o meu chefe? Primeiro que tinha um gerente lá, né? E depois tinha um chefe que era o sócio, né? Que não era o meu pai, não era da família, era um outro sócio. Então, se fosse bom, ele ia achar que era legal e fazer. Se fosse ruim, ele falava, não é legal, não. Você se vira e faz outra coisa aí, né? Isso aí. Então, quer dizer, você tinha que negociar as coisas. Não era assim, só porque eu sou vai fazer, né? Então, não é. Que é uma coisa que é importante, né? No seu negócio, você tem que saber negociar, ir pra frente, segurar. Não, e assim importante isso que você está dizendo, porque não é porque você veio de família de empreendedores e acabou trabalhando na empresa da tua família, que você não foi um funcionário. Opa, se for. Porque se você tivesse sido, talvez você nem estaria ainda como empresário hoje, você estaria como herdeiro. Né? Literalmente. Tudo fácil. Não é? Sim, porque não tem aquele valor, né? Não consegue entender. Então, aí nesse negócio, assim, por exemplo, numa dessas empresas que eu abri, a gente vendia coco. Lá no Ceasa, Não, pera, vai contando a história. Aí você saiu do diário? Não, nunca você foi saí. Eu nunca saí. Tá lá no diário até hoje, inclusive. Era coisa paralela, né? Então, assim, aí o pessoal, escuta, o negócio é o seguinte, tem um negócio assim, você vai conversando com as pessoas e a oportunidade vem, né? O cara fala assim, escuta, tem os carregamentos. Tipo essa da coco. fábrica que você comprou. Isso aí, Aí tem um carregamento de coco que vem aí, precisa estar lá 3, 4 horas da manhã lá no mercado. Você falou, por que não? Por que não? Vou pra balada, já vou... Vou ganhar dinheiro, vou faturar, vou ganhar dinheiro, né? Então, mas você tinha que estar lá, aí junto com o meu irmão, né? Então, a gente foi lá e ia vender coco, caminhão de coco no até às 8 da manhã e depois ia pro diário. Depois ia trabalhar, isso aí, é isso mesmo. Aí ficava lá e depois ia trabalhar, né? Isso deu certo. Mas aí o erro. Primeiro não foi a dedicação, era uma dedicação meio que paralela, já principalmente no começo, é extremamente complicado, a dedicação tem que ser... No começo a gente tem que estar muito dedicação básica, né? E dinheiro, né? Porque você ia fazendo, era muito preciso do dinheiro no meio-dia, porque 1h da tarde eu tenho que pagar a conta, se eu não tiver dinheiro no meio-dia, eu não tenho dinheiro para pagar a conta 1h da tarde. Era muito justinho, porque você ia fazendo na raça, né? Você comprava e você tinha que pagar. Se eu não vendi o coco de manhã, eu tinha que pagar o coco. Não, agora aqui a gente tá falando então pros ambulantes do nosso país. Não é? Olha só a dificuldade. Então tem que ter o dinheiro ali já para pagar o fornecedor. É isso aí, para pagar o fornecedor. Então você são 2 erros que você vai aprendendo. Que fala, poxa, dedicação. Não tinha dedicação. Não dava, e dedicação 100%, né? Ou muito grande, às vezes, porque tem gente que tem 3, 4, 5, 6 negócios também. E mas é o capital. Quando você tem capital, você contrata alguém para ter dedicação por você, né? Perfeito. Então, eu tenho capital, vou montar uma outra empresa, eu coloco um diretor, um gerente, alguma coisa, então eu pago para ele e eu vou ter reuniões com ele e assim por diante. Então, esse foi uma das empresas que eu já fiz. Aí eu tinha uma de roupa, de confecção.
Já tive confecção também, né? Por que isso? Porque eu tive porque eu tô forçando. É isso aí, né? Tem um primo meu, e ele... Ai, meu, que par... E ele que tinha... Emerson, você vai comprando as empresas assim, e aí gente. Aí ele falou, não, esse negócio é legal, mas vamos lá, vamos junto. Eu falei, beleza. Mas é empreendedorismo na prática mesmo. Na prática. Aí, assim, ó. Aí era assim, então a gente dividia, fazia assim, por exemplo, a gente ia... tinha que vender, se criava a estampa, né, da camiseta, os desenhos, né? Aí você ia nas lojas para vender. Tá. Era coisa de surf, essas coisas assim, sabe? Coisa assim, né? Então, ia nas lojas para vender. Aí os caras gostavam do desenho e tudo mais, gostavam do pano e tudo mais, aí comprava 20 azul, do tamanho P, do PMG, essas coisas assim, né? Então fazia grade, né? Então aí você tinha que mandar produzir, que é fazer a facção. Sim. Só que aí é o seguinte, a gente também, mais uma vez, né? A gente vai tentando, de tudo quanto é jeito. Então, vendia, aí pegava o carro, ia até Santa Catarina. Meu Deus! A gente saía daqui, tipo 6 horas da tarde, e viajava a noite inteira para chegar lá às 7, 8 horas da manhã, né? Para ir na fábrica de malha, encomendava as malhas, trazia uma ou outra no carro, porque não podia trazer, porque tinha que mandar no caminhão por causa de nota fiscal, essas coisas assim. E voltava. Meu Deus. Voltava para trazer a malha aqui, para já cortar algumas, para poder fazer uma entrega, já para poder faturar. Né? Então era bem assim, também você tem, que é o empresário. É um empresário, empreendedor. Você pega, por isso que eu queria muito trazer você aqui. Nossa senhora, eu queria muito, sabe, mostrar essas histórias. Outro dia eu tava falando com um empresário, agora ele aposentou, mas ele chegou a ter mais de 1.000 ônibus. Aí você Nossa, achei que você fosse falar empresa. Eu falei, não, mais de 1.000 ônibus. Assim, aí você conversa com ele, no começo, ele tinha que ficar embaixo de caminhão também. Tinha que ajudar a trocar pneu, ajudar a arrumar o carro. A gente sempre pensa assim, né? Todo mundo tem os negócios, começa assim. O negócio começa com dificuldade mesmo. Começa engatinhando, né? Como um nenê mesmo. Principalmente lá no passado, não tinha esse negócio de financiamento, não tinha nada, era tudo, todo mundo era na raça. Não tinha Sebrae, não tinha CISA, não tinha fábrica de CEO. Você não tinha informação. Verdade. Não tinha informação. Então, eu tenho várias dessas daí, né? Inclusive, nós montamos aqui em Santo André, acho que foi a primeira empresa, acho que se não fosse do Brasil, ou uma das primeiras empresas do Brasil, de fazer site. Ah, mas foi com o diário ou não também? Não, essa aí também, nada que eu fiz. Caramba, isso era tudo separado. Então, coco, roupa, agora site. É o site. Mas essa aí é o seguinte, não deu certo por causa do tempo, do momento. Ah, não era o momento. Não era o momento. Você chegava, por exemplo, eu ia vir aqui pra você e falar, escuta, você precisa fazer um site. Aí você olhava pra mim e falava, o quê? Site? O que é isso? Site? www.fabricadeceo. A pessoa nem tinha internet. O cara olhava pra você e falava, não, isso aí não serve não. Entendi. Isso aí não, deixa quieto. Não. Aí essa foi a terceira. E aí? Então, você vê, né? A ideia era boa, o negócio é bom. Não era o tempo. Nada, só que o momento era errado. Caraca. E ainda eu tinha condição, porque era um negócio que era barato, você não tinha muito custo envolvido, porque na época você tinha a pessoa para desenvolver o site, que os sites, perto de hoje, era um negócio completamente diferente. Não, completamente diferente, não, e de simples também. Qualquer coisinha que você colocava lá... já era um site. Já era um site, né? Então era www.fabricadeceo.com.br. Aí você punha 3 fotos lá, já era um site. O telefone e acabou, já era o site. Era isso mesmo. Você não tinha que ter contato, você não tinha que ter nada, mas você só tinha que dizer lá a foto, você tinha que pôr a foto dos seus produtos e meio que uma história da empresa. É verdade. Não tinha animação, não tinha a entrada e saída de foto. É verdade. Era um negócio básico do básico, né? Só que as pessoas falavam, pra quê? Não, pra que site? Não via valor ainda. Pra que site? Que site? O quê? Isso aí é coisa de louco, isso aí ninguém quer. Isso é coisa do pessoal que não sabe o que vai fazer e tudo mais. Não serve. Não serve. É igual você vai montar um negócio hoje, um exemplo do que foi ali, montar aquele negócio do sorvete. Ela lembra do paleteria? Nossa, que todo mundo abriu. Todo mundo abriu. Quem abriu no começo ganhou dinheiro. Perdeu o momento. Nossa, mas o começo foi tipo assim, uma semana, né? Na semana seguinte todo mundo já tinha aberto. Mas teve gente assim. Então você tem várias coisas, né, que você tem que pensar. É o momento. Eu não estou antecipado.
né? Esse momento, eu não estou muito à frente do tempo. Será que o mercado já tem a consciência que precisa de que existe disso? isso, de que precisa disso? Então, você vê, são várias coisinhas aí que a gente já falou, que já... Porque não tem, né, Evanson, só a ver com o site em si. Não. Se de repente era internet de escada, ninguém nem tinha internet, o que a pessoa vai ter um site? Então, e aí a gente já estava vendo na época, porque na época o Diário... Mas porque vocês já trabalhavam com publicidade. Já. Aí vocês já viam isso, a gente já estava vendo né? lá na frente. O Diário foi o primeiro jornal do Brasil, quer dizer, do estado de São Paulo, mas foi o segundo jornal do Brasil a ter um site. Olha só. Foi o primeiro do estado de São Paulo. E nós somos o primeiro jornal do Brasil a publicar notícia no momento que acontecia. Nossa, que legal. Ninguém fazia isso, porque todo mundo segurava para vender o jornal no dia seguinte. Ah, que legal. Então você punha vocês só soltavam. quebrou o carro aqui na Perimetral. Perimetral é uma avenida que tem aqui em Santo André. Aí você só punha isso. Veja amanhã no jornal. Né? Então, a Perimetral, inclusive, que chama Douto. Chama. É verdade. É verdade. Então, aí, o que acontecia? Você fazia só... O Diário, não. O Diário já mandava na hora. A gente falava assim, aconteceu um acidente, foi assim, blá, 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 e punha lá. E hoje são os nossos blogueiros, nossos influencers aqui do ABC que vão falando isso em tempo real, das coisas, né? Assim. Então, mas naquela época, a gente já falava, as empresas vão precisar de site. Olha só. As empresas vão precisar. Então nós montamos. Aí eu montei isso daí junto com uma agência de propaganda, que era a Octopus, que existe até hoje, que é a maior agência que tem do ABC e tudo mais, que era com o Paulo César e tudo mais. Porque ele também via isso, né? Então a gente tinha a sociedade lá, né? E tomamos na cabeça, porque você não tinha cliente. Nós pegamos 2, 3 clientes que pagaram bastante, sustentaram bastante o negócio, mas você não precisava de 2, 3 clientes, você precisava de 4, 5, 6, 7, 10, 20, 30. Então a gente só trocava figurinha, ganhava 10, gastava 10, ganhava 10, gastava 10, às vezes gastava 11, às vezes gastava 12, ganhava 10. Então, mas foi fora do tempo. Mas eu acho que o importante disso que você está trazendo você não saía do Diário. Então o Diário meio que te pagava, você era funcionário dali. Eu tinha meu salário de funcionário. E junto com isso você ia empreendendo nas coisas que você acreditava. É isso daí. Legal, legal, então, legal. Porque até alguma coisa que deu certo depois, né, de todos os erros, né, que a gente faz, foi quando eu saí do Diário e fui para a Local Service. Ah, já foi. Porque aí. Eu estava no Diário quando eu comprei a Local Service. Então eu fiquei uns 2 anos, 1 ano e meio mais ou menos, meio que paralelo assim. Ia diminuindo, diminuindo o tempo do Diário, certo, né? Diminuindo o tempo do Diário e aumentando o tempo lá da Local Service. Legal. Aí eu vi que lá estava precisando de mais tempo meu, porque era um negócio meu, né? Então, ali você não entrou com sócio, né? Nada, só eu. Então... Aí eu peguei e fui tirando o diário, aí eu peguei e saí da empresa e fiquei lá pra Nossa, só na você empresa. Ficou quanto tempo no Diário? Há uns 30 anos. Caramba! Há uns 30 anos, mais ou menos. E teve a empresa de ônibus. Tive sócio também, empresa de ônibus, mas eu fiquei sócio e saí. Mas aí foi negócio mesmo, né? Apareceu uma oportunidade, um empresário estava saindo da empresa, falou, opa, eu compro, aí o negócio é bom. Aí eu fiquei sócio. Mais um que foi... Aí eu trabalhava lá e tudo mais, mas aí depois eu não achei muito legal, não era comigo esse negócio, o ramo aí. Era um ramo diferente e tudo mais. Aí eu peguei e saí. Aí eu peguei, entrei, aí do jeito que eu comprei... Você é um empreendedor serial. Eu saí, é isso aí. Mas sem me apegar nesse negócio, né? Eu saía... Na verdade, você vê que a empresa ela foi feita para vender, né? Ou gerar lucro. Exatamente. Pronto, você não tá nem fazendo uma coisa nem outra. Não. E outra coisa, a gente aprende que o menor prejuízo é o primeiro. Porque quando você leva um prejuízo assim, você já vê que o negócio não vai para frente, vai embora. Não insiste, porque não adianta. Mata logo, Não adianta. Corta, acabou. Né? Porque não vai. Nossa, que bom. Não vai, porque você vai pegar, vende seu carro. Aí você pega a sua poupança. Não, aí começa a virar emocional o negócio. Emocional, aí você começa a pedir dinheiro emprestado. Aí você põe a sua casa na jogada. Aí você põe sua outra imóvel na jogada. Aí você vê as pessoas afundando e não sai. Aí começa um buraco. Mão, né, e aí o negócio vai embora. Então fecha e vai para outro. Perfeito. Fecha e vai para outro. Que nem eu fiz vários desses daí. Fecha e vai para outro. Fecha e vai para outro. E o mais impressionante ouvindo a sua história é que você é um baita de um empreendedor. Dá para ver, né, que você vai mesmo, você faz e você não deixa de viver. Não dá. Você vê que você tem até revista, né, que fala, né, que hoje o grande problema é
essa mistura, né? Essa mistura. Como é que você separa, né? E as empresas estão exigindo cada vez mais das pessoas que trabalham para ela, mesmo do empresário ou dos executivos. E existe uma pressão entre o próprio pessoal, né? Você fala assim, vou embora às 5 horas, sei lá. Nossa, você vai embora às 5 horas? Como você vai embora às 5 horas? Tem que ficar até mais tarde. Meio que para mostrar. Vai, por quê, né? Não resolve nada, não faz nada, tudo mais. Né? E aquele negócio, várias pessoas falam, se você não fez até às 5 horas... Você não vai fazer depois, 6 ou 7, né? Então, é um negócio meio que das empresas de falar assim, não, você tem que ficar, por quê? Porque o outro ficou. Ou ao contrário também é verdadeiro, né, Evanson? Do tipo assim, não, tem que chegar às 8 da manhã. Por quê, gente? Às vezes é melhor, né? Às vezes o cara prefere trabalhar à noite, entra meio-dia, fica até 7, 8, 9, 10 horas da noite. Principalmente hoje com o trabalho remoto e tudo mais. Exato. Que nem eu não tenho muito horário na empresa, assim, é lógico, eu tenho que organizar porque eu tenho essas outras atividades. As rotinas, né? Mas eu, por exemplo, eu saio, eu vou de manhã, eu vou em algum cliente tomar um café, porque é meu cliente, teoricamente eu tô tomando café. Não tô tomando café. Você tá no cliente. Eu tô falando com o cliente lá. E às vezes encontro com outro cliente. E aí depois eu saio de lá e eu vou pra fábrica, eu visito um cliente, aí eu vou almoçar, eu tô num cliente. Exato. Né? Eu almoço, eu converso, verdade, né? Eu tô no cliente, né? Então, eu não vou falar do barzinho fim de tarde, porque é sacanagem, né? Mas vamos falar. Mas eu também tô no cliente. Eu não sei se eu peço a cerveja, se eu peço a caipirinha. Mas eu tô no cliente, né? Então, eu vou em vários lugares aqui, que muitos... E já sei, clientes, agora você quer um monte de cliente lá no Guarujá, né? Agora eu vou mudar lá pro Guarujá. Por isso que você comprou, né? Seu apartamento lá, né? Então, mas esse negócio aí do empreendedor, de não ficar preso, lógico, cada um na sua atividade, mas você que vai ser empreendedor e tudo mais, nós temos que... A gente tem que estar dentro, mas nós temos que sair. Nossa. Nós temos que olhar o que acontece lá fora, para ver o que é que está acontecendo lá, o que o outro empresário está pensando, o que o outro está pensando, o que ele está fazendo. Porque é uma coleta de informações que você vai ter para você ajudar a tomar uma decisão. E é o eu vou para frente ou vou para trás? Isso, e é né? você, é isso aí. É você que tem que ver, será que eu abro uma outra loja ou não? Aí você vai lá, você conversa com 3 caras que acham que o mundo vai acabar. Pronto, você já fecha. E às vezes é uma visão limitada das pessoas. Aí você conversa com 3 caras que acham o mundo maravilhoso, você abre 3. E não é. E não é perfeito. Então, por isso que eu sempre falo, né? Eu participo de entidade de classe, na época era da associação... Entidade de classe é a CISA ou a Ficar de Bem? A CISA, que é do Comércio e Indústria. Chama entidade de classe? É, a Associação Comercial, né? Tá. Mas eu já participei de sindicato de jornais, da Associação dos Jornais e tudo mais. Para ver para ouvir tudo, né? O que os outros empresários do meu ramo estão pensando. Muito legal. Eu participei do Ciesp também, já fui conselheiro da Fiesp, já fui vice-presidente da Facesp, né? Eu já fui do núcleo de jovens empreendedores. Legal. Então faz tempo, porque é imprescindível você conversar com outros empresários, não só com 2, 3 ou 4, que são aqueles seus amigos ali, ou que está num ramo só. Você vai encontrar lá no sindicato das padarias, por exemplo. Todo mundo que está lá é da padaria, e tem uma visão e sofre. Você tem que estar lá para saber o que está acontecendo e como cada um está resolvendo o seu problema. Perfeito. Porque alguém resolve um problema lá que pode te ajudar. Mas você tem que estar em outros segmentos, porque é tudo muito ligado. Então você tem que estar lá e conversando com um, conversa com o outro. Você vai lá, você faz relacionamento e isso te ajuda a tomar a decisão de uma coisa que você está pensando. Será que eu vou? Será que eu não vou? Será que eu faço? Você começa a escutar todo mundo, você lê. Também tem que ler e se informar. Tem que perguntar pros amigos. Não é se informar no WhatsApp. Não é. É se informar mesmo, né? Sem o conflito ali, né, dos amigos. Sem as coisas. Né? Então, aí você vai, então esse relacionamento, participar de associação, participar do sindicato patronal, porque nós estamos falando de empresário, então eu estou falando de sindicato patronal. Né? Então, vai lá, tem os problemas, você conversa, mas não é um ganho de tempo e ganho de dinheiro. Quanta coisa eu já vi de conversar lá, eu já escapei de problemas, que falam, nossa, aconteceu isso, aconteceu aquilo, você fala, opa, segura aí, vamos esperar. Perfeito. Ou ao contrário. Que baita aprendizado, hein? Então você tem que estar na rua. Eu falo, como todo mundo fala assim, o dinheiro está na rua, né? É. O dinheiro está na rua. E a informação está na rua. Sabe o que eu acho bonito, assim, ouvir você falar? Você não tem ego, né? Você é bem desapegado, assim, tipo...
É isso aí. Todo mundo que te ensina é ótimo. Todo mundo... Isso é verdade. Né? Por isso que você acaba abrindo mão das coisas que dão errado rápido. Você não tem muito essa coisa que a gente fala, né? Muito que o empreendedor, ele tem muito ego, né? Tem que ser do meu jeito. E você não, você tá falando assim, não, cara, tá errado fazer isso. Não dá. Isso aí é verdade. E mais assim, né? Tem gente que sabe mais que você. Né? Pois é, né? Então, baixa a bola, né, Milhão? Então, quer dizer, eu tenho lá na fábrica. Eu converso com o cara da fábrica. Evanson, mas o cara... ele sabe mais que eu. Isso que eu te falar. Não dá nem pra comparar. A Sueli, ela sabe mais ali do que tá acontecendo no dinheiro da fábrica do que você mesmo. Exatamente. Eu sei que eu autorizo tudo que vai comprar a gente tem que olhar, a gente tem que olhar e assim por diante, mas ela que sabe. Né? Eu chego pra ela e falo assim, escuta, como é que tá o fluxo de caixa? Você tem que ter informação. Quem não tem informação não gerencia, né? Tem esse ditado que aprende na escola, né? Você tem que ter informação, senão você não gerencia. Então não você perde a informação. Aquilo que não se mensura, exatamente. Né? Se você não medir, eu tenho 10 quilos de chapa, não tenho nada. Pois não, manda assim, fazer 10 meses, mas você não tem chapa. Pagou a conta, Sueli? Paguei. Pagou o quê? Isso aí. Né? Tipo... Fala assim, escuta, eu preciso fazer 10 mesas, faz 10 mesas. Mas não tem chapa. Pois é. Não, peraí, então eu tenho que saber que eu tenho chapa pra poder fazer as 10 mesas, pra saber o que eu tenho que vender. Senão você vai vender 10 mesas e não tem chapa. E não tem chapa, eu não tenho que entregar, né, depois, né? Então, você tem que ter a noção do que tá acontecendo, né? Então, você tem que ter esse gerenciamento aí, mas as pessoas, a gente não sabe tudo. Pelo contrário, a gente não sabe nada. A gente sabe o mínimo do negócio, a gente não sabe nada. Mínimo. Então... tem que ter as pessoas, né? E você aprender com esse pessoal que sabe mais que você. A hora que eu cheguei lá na fábrica a primeira vez, os caras começaram a falar de solda, polimento. Você falou, eu falei, é que isso? Esse negócio aí é batida de carro que vai soldar na oficina, né? Eu falei assim, não, você tem que pôr o gás. Eu falei, gás aqui na geladeira. Eu falei, como você põe gás na geladeira, né? No motor, né? Você fala, como você põe um gás no motor, né? Aí, sabe, são coisas que é bobeira, né? Hoje fala, é bobeira. Às vezes eu tenho, tem gás na geladeira de casa. Eu falo assim, eu sei, mas como é que eu vou fazer isso aí? Como é que é? Mas para pôr o gás, você tem que criar o vácuo. Eu falei, não, mas peraí. O que é isso, como é que é? Eu tenho que criar vácuo? Eu sei o que é vácuo, mas como é que eu vou criar um vácuo no negócio lá? Aí você tem que ter o equipamento para fazer isso. Nossa. Aí porque o cara fala, o equipamento do vácuo quebrou. Eu falo... E daí, né? Então, mas os caras sabem o que está acontecendo. Perfeito. Né? Então, eu tenho que me acompanhar com quem sabe, geralmente essa história, né? Eu tenho que saber que as pessoas sabem mais que eu. Com certeza. E eu tenho que estar do lado. Com certeza. E às vezes nem é uma pessoa assim, hierarquicamente superior. De jeito nenhum. Vamos supor, se hoje você voltasse a ter a empresa de coco. Você ia estar lá no Guarujá perguntando pra todas as barraquinhas de coco. Isso aí, mas é verdade mesmo. Ia estar lá. É isso aí, ó. Compra o coco Quantos cocos vocês vão querer aí pro sábado, pra domingo? Então, você ia perguntar pra todo mundo, né? Certeza. Você vê hoje, o pessoal fala, você tava lá no cliente, eu falei, escuta, eu tenho que vender a minha empresa. Mas você é presidente da CIS, o pessoal quer falar com você. Então, tudo bem, mas eu quero falar com aquele lá que é o dono do bar. Ele é meu cliente, né? Eu tenho que estar atrás dele, né? Ele que me paga minhas contas. Porque na associação comercial é trabalho voluntário. Sim. E na entidade assistencial também é trabalho voluntário. A minha remuneração é da minha empresa. Então eu tenho que visitar o cliente. Mas daí que eu sou o presidente da associação, eu sou o presidente da outra. Isso eu tô para ajudar. Eu não ligo para isso, não. Tem que ficar sentado lá, esperando. O cara, ele fala, espera meia hora que eu te atendo. Eu fico esperando meia hora. Vai fazer, é meu cliente. Mas você é o presidente. E daí? Dane-se, eu não quero nem saber. Ó, que lição de eu tenho que estar lá, eu hein? tenho que estar lá esperando, porque ele é o meu cliente, né? Ele que vai chegar e vai falar, outro dia era 8 horas da noite, eu fui lá, o cara falou assim, escuta, vem na obra aqui. Não era nem no bar, né? Era na obra do bar. Você falou, na obra eu não vou, não. Ele falou assim, vem na obra, tem que tirar uma medida de umas mesas, de umas prateleiras. Eu não vou pedir para a arquiteta lá, nossa, sair da casa dela, tá? Ir lá numa obra para ir tirar a medida. Né? Eu, né? Peguei a trena, o papelzinho... Foi lá pra São Paulo. Com a minha motinha, velho. Não fui de motinho dessa vez, não, fui de carro, porque eu ando de motinho mesmo, né? Aí eu peguei o carro, fui até lá, fomos na obra,
Aí tava o dono do bar lá, fomos lá, medimos tudo que tinha que medir. Agora eu tô aqui, você ajuda, né? Também, né? Segura lá na ponta, lá, vou puxar a trena, né? Então puxa a trena, aí vamos medir. E eu ainda sou da trena. Tem aqueles que tem o laser lá, a ponta lá. Eu ainda vou no... Puxa a trena, aí anota no papel. Aí aqui, né? A mesa tem 1,5 metro, a altura, não sei o que, sei lá. Medimos tudo, olhei, falei, ó, isso aqui mesmo, tá? Não sei o que, sei lá. Vai, medi, passei, não vendeu. Porque nem sempre a gente vende. Não vendeu. Ele queria que entregasse num prazo. Eu falei assim, esse prazo não dá para entregar. Eu te entrego mais dias. Ah, não, tem que ser nesses dias. Eu falei, não. Não consigo. Aí eu falei assim, eu posso te dar 2 respostas. A que você quer ou aqui é a realidade? Me fala qual... Eu falei, então, a realidade é o seguinte, eu não te entrego. A que você quer, eu falo que eu te entrego. E depois, no dia da entrega, eu falo, preciso de mais uma semana. Assim, eu não vou fazer isso porque eu acho errado. Eu acho errado isso daí. Tanto que depois eu fui lá, o bar dele nem abriu ainda, eu até podia ter falado isso, e até deu vontade de falar pra ele, escuta, você pagou mais caro no outro que falou que ia te entregar, e o seu bar ainda nem abriu. Você podia ter pago mais barato, e eu ia te entregar no prazo que você, um pouquinho mais do que você queria, mas você acreditou lá que ia ficar pronto. Aí é uma coisa que a gente aprende, obra é obra. Né? Obra é obra. Hoje, dá pra secar, mas choveu, não secou. Não secou. Pedreiro faltou. E assim por diante. Então, mas eu tava lá, 8 e pouco da noite, 9 horas. E mas para mostrar, né, Emerson, que é isso, empreendedorismo mesmo, né? Eu não tenho dúvida que quando ele precisar, ele vai me chamar. Pode ser que eu não venda de novo, porque vender é aquele negócio. Mas você vai estar lá. Sempre. Porque é tua obrigação. Eu vou estar lá, é meu negócio. É isso aí. É meu negócio. Então, não deu certo. Tudo bem, eu vou vender pro outro, né? Muito legal. Ninguém vende 100%. Eu queria vender todos os orçamentos que eu faço. Até outro dia eu brinquei, eu não vou mais vender nada, eu vou vender orçamento. Ô Everson, então... mas você falou que você tem um gestor comercial. Ele que é responsável pelas vendas. E aí, quando você tá afim, você também vende, é isso? Não, mas eu sempre vendo. Eu sempre, né? Então eu tô todo dia afim. eu não tenho essa, não. Eu faço. Por que você tem o gerente comercial, então? Não, porque tem Porque tem que ter alguém responsável pela meta. Exato aí. O cara vai me ligar e vai falar assim, Everson, hoje tem que vender 3. Você fala, tá bom. É isso aí. Não, eu falo pra ele, já vendi minha meta essa semana, né? Porque eu faço, eu vou lá, eu pego orçamento. Porque é o seguinte, você perguntar pra mim quanto custa uma mesa, eu vou falar, não sei. Quanto custa uma geladeira? Sei lá. Quanto custa uma geladeira? Quanto custa um fogão? Não sei. Eu anoto, entrego para ele lá, tem a menina que faz orçamento, porque você tem uma organização, entendi. Então ele chega lá e ele fala assim, eu fui lá, eu preciso de uma geladeira. Parece eu aqui querendo vender as coisas da produtora. Aí todo mundo chega e fala, nossa, eu quero tal, não sei o que. Eu falo assim, fala lá com a Dani. É isso aí. Então, ele tem a tabela de preço, ele monta o orçamento. Ele não, tem a minha assistente comercial lá, que ele pega os preços, passa para ela monta o orçamento, porque... É um orçamento, assim, tem que ter um descritivo, tem medida, tem potência de motor. Tem que mandar o documento pro cliente. Tem um montão de coisa, né? Assim. Então, assim, quanto custa uma geladeira? Tem 2 portas, 3 portas, 4 portas. Entendi. Tem horizontal, tem vertical. Entendi. Tem todinha de inox, tem com inox alumínio. E tem vários modelos. Então, eu falo, escuta, eu vou anotar aqui tudo mais. Então, eu passo para ele... Ele organiza tudo, porque você tem que ter uma organização. E ele dá sequência, né? Número de orçamento. Não, eu vou até o final. Aí eu vendi. Né? Se eu nem desconto eu dou, eu pergunto para ele. Eu pergunto para ele. Porque eu falo assim, escuta, você me passou o preço, eu desconto, tem que ser igual aos outros. Porque se eu começar a ser diferente dos outros vendedores e tudo mais... Só porque você é dono? Só porque eu sou dono, no final, ninguém mais vai querer fazer negócio com você ou com ele, vai todo mundo ficar para mim. Eu tenho que ser igual, né? Não, e aí você cria uma cultura de que o dono manda. Aí, né? E assim, uma monarquia, né? É isso aí. Não, fala com o dono lá que ele dá o desconto. Eu falo, não, eu só dou desconto se você der. Se você falar, porque ele está negociando com outros clientes, então, o que acontece? Ele tem noção do preço dos outros fornecedores, a gente sabe também, né? Porque quando a gente vai definir preço, a gente tem que olhar o que o mercado aceita. Não adianta eu querer vender um refrigerador por R$40 mil. Se todo mundo está vendendo por 20. Entendi. 25. Então, a gente tem um balizamento. Os clientes passam, falam assim, seu preço tá não sei o quê, seu preço tá não sei o que lá. Até 10% de diferença, a gente fala que o orçamento é igual. Faz parte do jogo. 10%. Passou de 10%, a gente já fala para o vendedor, olha, você está comparando o azul com o verde.
Você está comparando um refrigerador com duas portas com um de 3. E assim por diante. Você está comparando um fogão de 6 bocas simples com 6 bocas duplas. Então, porque os custos são muito próximos das empresas. É tipo hoje em dia, carro, né, Everson? Sabe, aí. tipo, mesmo segmento de carro. Se for muito diferente, é porque é outra coisa. É outro segmento, assim. Você não pode chegar na loja e falar assim, eu vou comprar um... desculpa, bati de novo aqui. O Cleiton vai me matar. Você não pode chegar na loja e comprar... Eu comprei um Fiat Mobi e paguei 70. Mas o outro comprou um Fiat, aquele carro lá é 90. Escuta, é outro segmento. Um carro assim, é 90 até 70. Os dois não são iguais. Então não dá pra você comparar. Então, agora um Fiat Mobi com, sei lá, Fiat Mobi, não, até K, sei lá. Né? Assim. Ou então um Fiat Mobi com Fiat Mobi mesmo. Porque as pessoas, ela procura na internet, por exemplo, uma mesa. Eu vejo na internet, gente vendendo mesa a R$500. Fala, mesa de inox aqui. Realmente é inox. Não é errado que é inox. Mas você tem tanto tipo de inox, né? Você tem inox que enferruja até, inox que não enferruja. Né? E várias mesas, inclusive. Medidas e assim por diante. Então, não dá pra você, o cara me pede uma mesa, eu falo assim pra ele, olha, essa mesa aqui é a top. É um aço bom que nunca vai enferrujar, tá na altura da vigilância sanitária, tem o pezinho que não vai escorregar, ela não ficar balançando, sabe aquela mesa que fica balançando assim? Custa 1.000. Aí o outro aqui, a outra vende por 500. Eu falo, não é a mesma coisa. Entendi. Então, isso daí tudo você tem que estar acompanhando o mercado. Você é empresário, você tem que saber. Bacana. Hein? Você tem que saber dessas coisas, o que está acontecendo, porque é para instruir o seu pessoal do comercial. E se eu tiver uma mata no comercial, eu não vou ter essas coisas assim. Por que não vende? Depois o lucro não é atingido, vão falar que a culpa é tua. Fala assim, também você vende por qualquer preço, né, patrão? Certo. Daí eu falo assim, não, não. Eu vendo o preço que você mandou. Perfeito. Eu posso passar a meta, eu passo a lucratividade, eu passo tudo. Mas eu tenho que seguir as regras que eu vou passar. Muito legal. Eu não posso falar para você, Gleice, o negócio é o seguinte, você tem que vender a mesa a R$1.000. Se você vender a menos que R$1.000, tá errado. Aí eu vendo por 900. Tá errado. Mas isso é humildade de novo. Tá errado, não dá. Mesmo você sendo dono, você tem que seguir a regra da empresa. Sim, você está abaixo da pessoa que é o verdadeiro gestor ali daquela área, aí. Né? Aí eu tô atrapalhando ele. Assim como quando eu chego para ele, eu aprendi muito isso quando eu tava no diário também, né? Porque o diário é numa estrutura grande e assim por diante. Então você tem que respeitar essas coisas. Então, olha assim, preciso de uma pessoa para trabalhar. Você conhece alguém? Eu falo, eu conheço. Tem lá a Maria, tem o João. Fala com ele lá. Mas não é você que vai contratar? Eu não. Recursos humanos, gestor da área, vai passar pelo processo. É isso aí. Se for bom, parabéns para quem contratou. E se for ruim, a pessoa que contratou tá errado. Perfeito. Mas eu não atingi meta por quê? Porque sou você mandou. Não, vai ser verdade. Porque, se você mandou contratar aquela pessoa não Cara, é muito fez, né? Não fez, né? Então, né, o dono, o empreendedor, ele tem que fugir disso. Mas, gente, manda contratar a pessoa, fala, escuta, é a pior coisa que você faz. Mas ele tá falando de uma empresa que já, assim, saiu do primeiro passo. O que é o primeiro passo? Já tem um time. Né? Já consegue contratar tal. A gente que é pequeno empreendedor, primeira contratação. Sempre é o amigo, o parente. Alguém que você conhece. Alguém que você conhece, porque começa com a confiança, né, Everson? Aí depois dessa primeira etapa, aí realmente o negócio tem que ser respeitado. Mesmo nessa primeira etapa, você tem que tomar um cuidado. Você só contrata quem você pode demitir. Boa. E não tô falando assim, contratar irmão, parente, porque é amigo. Não é isso, é porque confia, né? Confia. E tem que ser bom no trabalho que exerce, senão... E se não for bom, você... Não contrata, pelo amor de Deus. Não, às vezes você... Mesmo que às vezes a pessoa é boa, mas ela não ficou boa. Porque acontece, né? Ela não tá desempenhando melhor também. Você tem que ter a tranquilidade de poder falar para ela, pode ir embora, que não vai atrapalhar esse relacionamento que você tinha. Perfeito. Então, esse é um problema, né? Perfeito. Então você tem que contratar... negócio, contrata quem você pode demitir. Verdade. E as pessoas às vezes contratam pela amizade, o que é legal, e confiança. Aí depois a pessoa faz uma coisa errada, putz, se eu mandar ele embora, mas ele é tão legal, ela é tão gente boa, ele é tão legal, vai estragar meu relacionamento. Né? Assim, eu vou ajudar, a pessoa depois você vai mandar embora, putz, é isso, é aquilo.
Não dá. Empresário é legal, você tem que ter coração. Não existe isso, não. Empresário sem coração. Você tem que ter, você tem que analisar, você tem que dar chance, você tem que conversar com a pessoa, você tem que entender que nem todo mundo tá bem todo dia. Tem essa semana, você ficou doente, aconteceu alguma coisa aí, não sei o quê. Tem não sei o filho, lá. tem parente. Tem família, tem as coisas. Todo mundo tem problema. Todo mundo tem problema, todo mundo tem altos e baixos. Não é só porque eu sou empresário e a pessoa trabalha para mim que ela não é, tem que ser robô. Isso não existe, né? Ou porque você é o dono que você... Dane-se todo mundo. Então, aí você vai entender que você tem que ter esse relacionamento e ser o ser humano, né? Por isso que eu falo, você tá tratando com gente. Não é sobre negócios, é sobre pessoas. Gente, né? Gente, exatamente isso aí, né? O negócio é legal. Eu montei um negócio. Eu quero que ganhe dinheiro. Lógico. Eu quero ganhar dinheiro. A gente Mas se mata, trabalha. Dinheiro de forma humanizada é ainda mais gostoso. Mais gostoso ainda. É mais gostoso ainda. Você encontra na rua a pessoa que trabalhou com você 10, 7, 10 anos. Minha mãe te amando. A sua mãe. Outros que eu encontro até hoje, que eu encontro, o pessoal fala, que legal, que legal, faz tempo que eu não te vejo. Verdade. Do que você passar na rua, o cara te xingar. Pois é. Porque você é um empresário que... Fechou a porta, tchau, não, né? te tratou que nem um cachorro, não te trata bem. É verdade. E assim por diante. E no entanto que a gente só acabou criando, né, o nosso relacionamento pelo falecimento da minha mãe. Que daí você me mandou mensagem e falou, poxa, tal. Eu falei, minha mãe queria tanto que a gente se conhecesse, vamos tomar um café? Vamos, é isso aí. Foi aí, né? É verdade. Olha, gente, é verdade. Isso. A gente se encontrava, aí foi... Então, mas é aquele negócio, quer dizer, o empresário, a gente tá lá, é muito bom ser empresário. É muito bom. Mas ao mesmo tempo também é muito ruim. É muito bom, mas é muito ruim. É só escolher o difícil da vida, né? Você tem um montão de problemas, você tem muita responsabilidade. Por exemplo, no meu negócio o salário dia tal, o adiantamento dia tal. Você tem que se preocupar com o pagamento do dia do imposto, você tem que pagar. Então, você tem um montão de preocupação. Perfeito. E tudo cai nas nossas costas. Perfeito. Mas se não tiver condição, sou eu que vou ter que pedir dinheiro emprestado. Perfeito. Eu que vou ter que dar minha casa lá de garantia. E se der certo, maravilha. Se não der certo, quem perde sou eu. Perfeito. A pessoa perde o emprego, perde alguma coisa, mas... Você perde a empresa. Eu perco a minha vida, às vezes, né? É verdade. Eu vejo muita gente, eu via muito no diário, eu vejo na associação, a pessoa perde o emprego, ganha aquela indenização, aquele negócio, eu vou montar um negócio, aí vai montar esse negócio de lavanderia agora, essas lavanderias que tem por aí. Da zebra. Por quê? Ou porque montou no lugar errado, você... montou, achou que era só teu dinheiro, só o teu dinheiro, montar, né? Ou é aquele negócio que as pessoas não pesquisam muito e falam, não, o que é isso? É só montar, você vai ver, a máquina trabalha. Ô, filhinho, a máquina trabalha, mas é o seguinte, alguém tem que estar limpando lá. Alguém tem que estar limpando a máquina, alguém tem que cuidar de ver se está funcionando, alguém a máquina está olhando. Cliente, você tem que ter alguém lá, o cara não sabe mexer, tem que ter alguém do outro lado lá para atender, para ensinar. Alguém tem que fazer nota fiscal, alguém tem que fazer mexer no tudo, banco. Né? É isso aí, né? Não, vou plantar uns pés de laranja lá, e aí nasce a laranja. Assim todo mundo tinha, né? Isso é o processo, né? Então, quer dizer, você tem que, eu volto, o que a gente falou logo no comecinho do papo, informação, você tem que saber, você tem que pesquisar, você tem que analisar. Você está pondo dinheiro da sua poupança, às vezes da sua vida. Da sua vida. Você trabalhou 15 anos numa empresa, juntou dinheiro, recebeu indenização, foi demitido, ou você mesmo pediu demissão para poder montar um negócio. Pensa 20 vezes. E se planeja. Planeja. Saiba o que você quer fazer. Inclusive, os principais aprendizados que ele trouxe é planejar. Pesquisar e analisar se realmente é o momento ideal. Nossa, em outras palavras, né? Não, eu já ia começar a falar assim, gente, que bela aprendizado a gente teve nesse podcast e os aprendizados, que eu sempre entro nessa. Cara, você começou a falar antes. Já foi, né? Pensou! Cara, parabéns, hein? Então, pra você ver como você tem tato nisso, né? Então, essas coisas aí, Gleice, que eu falo, né? As pessoas às vezes perguntam para mim bastante e tudo mais, né? E eu vejo muita gente que às vezes vai lá na associação comercial e fala, de que forma que a associação pode me ajudar? Né? E vai lá e fala, eu atendo, você sempre perguntar, a Ângela, que é a secretária lá da diretoria, quando a primeira vez que eu fui para ela, associação comercial, geralmente você vê e fala assim, aquele bando de gente lá, mais tradicional, não sei o que, não sei lá, e realmente era. E tinha a secretária lá, então para você falar com o presidente, isso era um negócio, né?
você falar com o presidente. Passava para 3, 4, 5 antes de falar, agora né? Para chegar no presidente é só ir pro Boteco Maria. E olhe lá, e fala lá, né? Então, logo que eu assumi lá na CISA, né, ela pegou e falou assim, escuta, como é que você quer que trabalhe? Que o antigo, teve um presidente, né, que ele não lia e-mail. Eu não li e-mail. Ele tinha que imprimir Meu Deus! para ele poder ler. Mas por quê? Porque ele não tinha costume de ler e-mail, né? Não tinha nem computador na mesa lá, né? Eu também acho que até tudo bem, né? Mas não é assim, né? E deixava para ela decidir quem ele ia atender ou não. Né? Tudo bem, ela tinha um bom discernimento, porque ela é sensacional. Se hoje eu deixar para ela decidir, eu tô olho fechado. Ela faz perfeito. Legal. Né? Mas eu acho que não é assim. As pessoas algumas responsabilidades me colocaram lá, né, como presidente para eu ter o discernimento. Perfeito. Ela me ajuda pra caramba, é nota 10. Ela é nota 10, né? Então, parabéns para ela que ele faz, né? Mas ela se assustou no começo. Perfeito. E eu falava o seguinte, nem me pergunta o que é o assunto. A pessoa ligou aqui, eu quero falar com o Evanson, com o presidente, às vezes não sabia nem o nome, eu quero falar com o presidente, você só fala assim, ele pode tal dia e tal dia. Evanson, como você é lindo. E aí, porque primeiro, a gente nunca sabe o que a pessoa vai oferecer. Pode ser um negócio sensacional. Oportunidades, né? Oportunidades, exatamente. Muito legal. E você nunca sabe o que a pessoa vai te pedir também. Então eu vejo muita gente que vai lá e fala, você precisa me ajudar, você precisa... Aí eu chego e falo assim, escuta, você demora quanto tempo para falar com 15 empresários ou decisores, que não seja o dono da empresa, mas o braço direito da empresa? Demora, sei lá quanto tempo demora. Eu falei, fácil. Você vem aqui na CISA, semana que vem, vou ter 25 donos de empresa aqui numa reunião, tomando café. Né? Participa. Você já fala com todos. Fala com os 25. Né? Os 7 horas. Vai ter uma palestra aqui. Desculpa. Vai ter uma palestra aqui, quarta-feira, 19 horas. Vai ter uma palestra aqui. Você vê no site, vai ter uma palestra aqui. Estão inscritos 35 empresários. Acaba vindo um pouco menos, mas você vai vir aqui, para o carro aqui, de graça, você estaciona o seu carro aqui, não precisa nem ser sócio da CISA. Muito legal. Você entra lá, senta, toma, vai ter o cafezinho, tem aquele coffee break lá, não sei o quê. Você é da onde? Eu sou da fábrica de CEO. Eu tenho o meu negócio lá. Mas como é que é esse negócio da fábrica de CEO? Pronto. Já pega um monte de gente pra fazer o podcast aqui. Exatamente. Aí vem o outro que fala... esses dias eu tava lá, eu participo também. Teve lá o encontro lá com os novos sócios e tudo mais. Aí a gente coloca lá na parede, o pessoal põe o cartãozinho sim. deles lá. E a gente fala, pessoal, antes de vocês irem embora, para quem não conseguiu falar com todo mundo, porque tem um intervalo, você fala, e a pessoa fala 1 minuto da sua empresa. Você anota o nome dele, vai lá e tira a foto do cartãozinho. Legal. Eu tinha que fazer um negócio no carro lá da empresa, de adesivo lá do carro. Tava lá, tirei a foto, eu já vou fazer negócio com ele. Olha que legal. Vai fazer negócio com ele. Então, mas como é que eu falei com 25 empresários? Né? Vai lá. Muito né? legal. Participa. Sai de casa. Muito bem. Sai de casa. Vai às 19 horas lá. Do que é melhor do que ficar assistindo televisão. Com certeza. Ou curtindo, ou dormindo. Ou só resolvendo um problema da empresa, que às vezes dentro da empresa você não consegue ver a solução. Tá lá, e você vê os clientes. Então, e é isso que eu falo, assim, e é informação, né? Perfeito. Você vai estar lá. Muito legal. Gente, eu já trouxe aqui, né, o principal aprendizado que o Evanson trouxe, que é planejar, pesquisar e analisar se realmente é o momento ideal, por isso que ele já trouxe antes de eu entrar nessa parte. E aí o principal erro foi falta dinheiro e não prestar atenção se era o momento ideal de lançar um negócio. Foi lançando, entendeu? Ele testou 7 vezes, aí ele entendeu. Até posto de gasolina eu já tive. Meu Deus. Mas o posto de gasolina não deu errado. Eu saí do negócio porque não deu errado. Você só não quis. Já mudou, né? É isso aí, o negócio é negócio. Né? Vendeu e acabou. Perfeito. Vendeu e acabou, né? Então, muito da hora. E aí os erros que ele tá deixando aqui, né, pra vocês poderem se antecipar, é pesquisar, ver o mercado, cuidado com dinheiro, né, que é exatamente o que ele tá falando, cara, pesquisar, ver o mercado, sai pra rua, levanta, para de ficar esperando o negócio acontecer. É isso mesmo. Realmente faça o negócio acontecer. Ô Evanson, e aí o que você acha, assim, que você tem na sua característica que dá muito certo nos seus negócios? Você consegue ter essa consciência?
que você tem de melhor, ponto positivo, assim, ó, o melhor? Boa pergunta, não sei direito, velho. Acho que o meu jeito, o comportamento, sei lá, a forma como eu vejo as coisas, talvez isso daí seja uma coisa muito bom, né? E que leva confiança para quem tá junto com você. Eu acho que tem uma coisa que acho que a gente aprende, talvez, ou vem da gente, não sei, é de escolher as pessoas, né? Que vão estar junto comigo. Então, de escolher que eu vou escolher você para trabalhar comigo, ou o João, ou a Maria. Escolher, saber, de repente, pelo jeito do comportamento da pessoa, e tu vai falar, essa pessoa acho que vai dar certo para trabalhar. Então, talvez isso seja uma coisa que ajude bastante, né? Olha, então, eu nunca falei nada aqui pra ninguém, mas pra você eu vou falar. Cara, você é um cara assim, ó, que você vê muito, muito, muito lado positivo de tudo. Mas e provavelmente isso dá muito certo na sua vida. Com certeza, eu também acho. Né? Você é um cara de bom coração, tudo você vê lado positivo e tudo vai dar certo. Calma, vai dar certo, né? É isso aí. Aí, gente, por isso que já fez 7 empresas e agora já tem um negócio sempre sorrindo, né, Clê? Sempre com todo mundo. Então, assim, eu quis trazer essa parte porque é uma parte bonita que você tem. Onde a gente tá com você, todo mundo faz questão de te dar a mão, de te abraçar. E essa forma de ver a vida, eu acho que, como você é aberto, você acaba fazendo com que essa forma que você tá falando que é o seu jeito, a vida está aberta pra você. É isso mesmo. Parabéns. É isso mesmo, né? Mas aí, qual é o ponto negativo que você teve que mudar? Sabe que eu era muito bravo. Por isso... Não, eu bati todo mundo. Agora com esse negócio do bullying eu tive que mudar, não pode mais. Né? Foi por isso que eu comecei a ver o lado isso aí, né? Você sabe que às vezes esse mesmo jeito, você tem que tomar cuidado também. Então você ponderou um pouco... Do jeito antes, então, você era ainda mais feliz, era mais, né? Então a gente vai aprendendo, apanhando. Teve que trazer uma maturidade nesse temperamento. Isso aí. Apanhando bastante, né, das coisas, mas a gente vai vendo que tem que tomar um pouco mais de cuidado, porque... Tem um pouco mais de malícia, né? Nem todo mundo é o que é todo mundo, assim, né? Tem gente que é todo mundo que quer te dar a mão, que realmente é seu amigo, né? Então, isso daí... E eu tive que aprender um pouco mais dessa parte administrativa, né? Aí eu tive que aprender. Mais técnica mesmo. Né? Mais técnica. Você saber negócio de imposto, essa coisa de contabilidade, essas coisas assim. Gestão não era né? de gestão. Isso aí é a parte mais, aquela parte administrativa. Fluxo de caixa, formação de preço, parte tributária. Que o empresário, lógico, eu não tenho que saber tudo exatamente, mas eu tenho que saber o suficiente para poder, quando o contador vem conversar com você, mas você tem que ter uma noção, nem que seja básica. Verdade. Então, isso daí era um ponto que eu tinha que eu falava o seguinte, era muito baixo. Perfeito. Era muito baixo. Principalmente porque quando eu estava lá no diário, com a minha vida e tudo, tinha sempre o pessoal que você fazia. Não tinha que olhar para essa não parte. Não era a minha parte. Já existia até, né? Tava lá girando e tudo mais. Então, quando tinha reunião de contabilidade, reunião de apresentação de resultado e tudo mais, até tava lá, mas era muito superficial, que você via, olha, faturou tanto, não sei o quê. Então, você não entrava muito em detalhes. Mas... Então, a hora que você vai montar um negócio... Você tem que entender. Você tem que saber. Verdade. Mais do que o básico. Um pouquinho mais. Não precisa muito, não. Mas você tem que saber um pouco mais do que o básico. Mas você tem que entender quais tipos de tributos, quais tipos de empresa pode até abrir. Até para formar preço. É verdade. Você vai formar um preço. Eu comprei essa água aqui. Por quanto que eu vou vender? Eu tenho que saber, tem que ter noção. Pois é, quanto que custa, não é só água, né? Tudo que envolve nessa água. Tudo que envolve essa água, para saber qual lucro você precisa ter nessa água, para saber quando você vai vender essa água. Pôr a margem. Perfeito. Então, essa parte aí, eu tive que aprender. Não era uma coisa que, assim, como eu ir no comercial e conversar, pensar, falar, vender as publicidades, falar disso, falar daquilo, montar por isso um que negócio. O coco não deu certo. E você não entendia, né? Você achava que era só vender. Não tá fechando a conta. Pô, compro por um, vendi por um, não fechou, tem que pagar a conta, né? Então a gente vai e tem que aprender. Tem que aprender. Muito legal. E aí você não tem jeito. Muito legal. Não, gente, você tem que aprender. Então, uma coisa que era meio, eu tive que forçar um pouco. Mas quem foi o seu mentor?
Fora o meu pai, né? Pronto, seu pai. Qual que é o nome do seu pai? O Mauri. Seu Mauri, olha só que podcast lindo do seu filho aqui. Fora ele que ele sabe bastante. Foi teu mentor? Ele sabe bastante. Que nem a gente fala, né? As pessoas só veem depois, né? Mas o meu pai, ele começou, né? Que nem o jornal começou, eram 4 amigos. Né? O meu pai era engraxate na rua. Ele andava com aquela caixinha lá, né? E assim por diante. Ele foi indo. Também montaram o jornal. É que na época era diferente. Montou o jornal. Como? New Seller. O que é New Seller? Era o jornal, Diário do Grande o nome era New Seller New quando Seller, começou? 1958. Era um jornal semanal. Quantos anos teu pai tinha? Ele tinha acho que 20 anos. Olha só. Perto de 20 anos. Ele, mais o meu tio e um outro amigo deles lá, que depois veio outro, eram 4. Então, era assim, não tinha carro. Nossa, não tinha nada, quer dizer, você tinha que fazer tudo, não tinha telefone. Em Santo André tinha 2 linhas de telefone na época, era tudo. Então você tinha que ficar na fila na companhia telefônica lá para telefonar para as agências em São Paulo, para fazer as coisas e assim por diante. Então, mas era uma época diferente, né? Você tinha uma outra época para montar negócio. Mas ele foi seu mentor, com certeza. Mas foi, então, essa dificuldade, e conversando não só com ele, né? Conversava com o meu tio, tinha história, né? De, como é difícil ir para comprar o primeiro carro, nem para comprar o segundo carro. Aí eles falavam assim, que eles tinham o carro na época, lá atrás, né? Na época. Então, comprou o carro, e antigamente as empresas tinham, até hoje tem número, né, no carro, né? Então, 1, 2, 3, 5. Como assim, número? O número, o carro número 1, carro número 2, da empresa, né? Sim. Então, da frota, você tá falando? É o carro da frota, né? Então, na época, o Diário colocou carro número 12, carro número 17, que era para fazer de conta que tinha 12, que tinha 17, né? E tinha uma outra coisa, falava assim... então, o carro 1 era número 17. Olha, eu vou contar segredo, então, aqui em Rede Nacional. E o carro ficava girando o dia inteiro para parecer que tinha um montão. Lógico, porque, com o pessoal de marketing digital, quando abre ali os grupos de WhatsApp para falar que tem muita gente no grupo, o grupo chama número 25, para fazer de conta que já é o número 25 grupos, né? Então continua até hoje, né? Continua até hoje, só não é carro, agora só não é carro. Grupo de WhatsApp. Então, quer dizer, isso aí aqui são coisas que nem... O carro ficava andando o dia inteiro, que, por exemplo, ele ficava em Santo André, alguém viu o carro, o Diário tá por aí. Aí depois o carro tava em São Caetano. Que ação de marketing boa. Era isso aí mesmo. E aí eu lembro, meu pai contando, isso é coisa que a gente vai contando, e tá na história do jornal. Se você pegar no histórico do jornal, tá lá, porque os vários suplementos que fizeram como é que era a história do jornal, por exemplo, o jornal na época do Jânio Quadros, o papel e imprensa, ele era subsidiado, né? E aí tirou o preço do subsídio. Então o preço do papel disparou. O papel era o maior insumo, o custo que tem de uma empresa de jornal, né? Então, o que aconteceu na época, o que o Diário fez? Na época, ele não conseguiu rodar tudo que tinha que rodar, o que quer ver? Ele pegava o jornal e colava as páginas de anúncio na estação de trem. Nossa. Então, parecia que você tinha muito jornal, a pessoa olhava, anotava o que queria, que era para dar resultado no anúncio classificado. Na época, tinha os anúncios classificados, que era o que vivia na ensaio. Então, são essas sacadas assim, né, que vai... Que é do empreendedor isso, né? Isso aí, é do empreendedor aí você vai pegando, você conversa, você vai vendo, aí você conversa com um empresário, ele te mostra um negócio, você conversa com outro empresário, ele te fala outro negócio. Então, é o aprender, né? Tá aberto para aprender. Ai, que da hora. Isso aí, a gente não sabe tudo, pelo contrário, né? A gente vê um montão de gente entrando bem porque acha que sabe tudo. Eu sei tudo, não, deixa quieto. Não, e às vezes a pessoa é papai papudo, né? Ela se vende muito, mas não entrega, né? Então, mas eu sei por que eu vou lá. Eu já sei por que eu vou lá. Né? Então, não, filho, a gente não sabe, não. A gente vai aprendendo, né? Toda hora, né? Chegamos ao fim. Já? Nem sei quanto tempo foi, né? A gente encerra esse podcast. Pode ter a parte B depois, pode chamar. Parte B pode ser, né? Eu vou lá na CISA gravar podcast lá, agora que vai ter sala. CISA, pode ir na CISA lá, com certeza. Pode ir lá, sim. Ai, ô Evanson, a gente encerra o podcast com uma frase tua que você quer deixar pro público. Minha? Eu nem sabia disso aí, ó, frase. Um ensinamento, alguma coisa. Mas eu achei que foi tão fluido, tão gostoso. Eu acho que se trouxe já tantos aprendizados básicos, né? Que, cara, se vier uma frase, você fala, mas se não tiver, tá tudo bem também.
Eu nem sei da frase, assim, mas o que eu falo, né, sempre é o seguinte, pessoal, escuta e conversa com todo mundo, assim, a gente só tem que aprender, né? A gente não sabe, a gente tem que aprender muito. Muito legal. Cada um ensina, cada vez que você conversa com qualquer pessoa, hein, não é qualquer só pessoa, com gente. qualquer pessoa, ele te dá a dica de um negocinho, você fala, puxa, era isso aí que eu tava às vezes esperando. É verdade. Uma dica, qualquer um que você fala. Vamos até deixar um desafio não aqui. Não desmerece ninguém não, porque todo mundo te ensina alguma coisa. Vamos deixar o pessoal escrever aqui no descritivo o que ele quer deixar para ensinar para quem for ler. E aí todo mundo que assistir esse podcast com a gente, escreve, sabe? Escreve assim, ó, o maior ensinamento que eu tive foi esse. Alguém vai ler e vai aprender com o que você tá colocando. Vai escrever alguma coisa. E quem lê vai escrever também, assim sucessivamente. E aquele negócio de aprender, né? Aprender, exato. Né? É uma forma, né? Hoje é a forma que a gente tem de se comunicar. É isso aí. Muito legal. Obrigada. Obrigado a você, a foi oportunidade de estar aqui. Viu? Tá falando com você e com um montão de gente, né? Eu não sei nem quantas pessoas, mas imagina. É um montão de gente que assiste e vai assistir e fica na internet guardado, né? Fica. Então você vai poder ficar assistindo a toda hora aí, vai ter lá, cada um que entra, vou ver o antigo lá, exato, vou ver o outro, exato. Vai. Então, obrigado a oportunidade de estar aqui agradeço. Falando pra todo mundo. Obrigada. Tá bom, obrigado. Brasil, semana que vem a gente tá aqui de novo às 6 horas da manhã. A gente, né... 6 horas da manhã. 6 horas. 6 horas a gente sobe aqui, porque é tipo assim, segunda-feira, 6 horas, fião, vamos. Entendeu? Peço encarecidamente pra você, manda esse material pra aquela pessoa que você sabe que tem vontade de empreender, mas que de repente não conseguiu ainda sair da inércia, porque, né, tem medo. Olha esse baita empreendedor aqui. Quanta coisa ele já fez. Não tenha medo, não. Quanto erro já teve, né, Evanson? Só dá certo. E se você só dá certo quem erra. Pegar todas essas pessoas que estão lá em cima que a gente acha, pode já errou. Pesquisar. Errou bastante. Se eu errei 7, eles erraram 10, 20, 30, 50. É isso aí. Então, um beijo grande, meu Brasil. Fica com Deus. Até segunda-feira. Tchau!